Muito bem, está começando mais um episódio do Histórias e Memórias, o projeto que tem como intuito eternizar grandes histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder imortalizar o enredo de vida de uma grande mulher, que mesmo tão jovem já escreve uma bonita página no empreendedorismo valadarense. Falo dela, Luíla Xisté, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Luíla, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito É uma obrigada. honra inenarrável poder receber alguém do seu gabarito. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Espero conseguir compartilhar o máximo de experiências aqui com vocês. Tenho certeza disso. E para começar nosso bate-papo, Luíla, acerca do que o mundo é hoje, é muito por conta do que vivemos em 2020 e 2021, Sim. que foram os anos pandêmicos, né, onde vivemos a pandemia. E nós sabemos que existe um grande legado da pandemia que foi nos deixado, que é o debate sobre saúde mental. Não se falava sobre saúde mental conforme se fala nos tempos atuais. Hoje, né? Sim. Haja vista que pré-2020 a gente não tinha a dimensão do poder dos psicólogos na nossa vida. Era um assunto, né? Eram profissionais muito distantes, me refiro aos psicólogos, médicos, psiquiatras, entre outros. E pós-2020 e 2021, nós estamos vendo aí, você com certeza tem alguma amiga, um conhecido, um parente que é psicólogo ou médico psiquiatra, e todo mundo está reverenciando esses profissionais porque a partir da pandemia vimos, né, a importância deles para a nossa mente. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Luíla mentalmente falando neste ano de 2026? Olha, é um assunto muito importante esse, e eu posso dizer que graças à minha psicóloga eu estou muito bem. A Luíla de 2020, 2022, 2023, principalmente 2022, quando eu me formei, né, na faculdade, veio aquele start assim na cabeça, meu Deus, me formei e agora o que vai ser da Luíla, né? Fiquei muito mal, né, da minha saúde mental, assim, e precisei procurar ajuda. Sim. E muitas pessoas têm esse preconceito ainda, né, de não acreditar na terapia, não acreditar que remédios funcionam, e eu mesma tinha esse preconceito. Então eu falei assim, mãe, preciso de ajuda, não consigo lidar com essa situação toda sozinha. Então, comecei a terapia, tô com a mesma desde 2023, graças a Deus. Fazendo também acompanhamento médico e tomando as medicações corretas. Isso me ajudou muito e eu posso dizer que a Luíla de 2023 e a Luíla de 2026 são duas pessoas totalmente diferentes. E tudo que eu passei nos últimos... Vou falar de um ano pra cá. Minha vida, assim, virou de ponta cabeça, Sim. né? Precisei mudar de cidade, mudei de casa, mudei de profissão. Então, assim, a Luíla de 2023 não suportaria tudo que a Luíla de 2026 está vivenciando e construindo. Então, a terapia aí foi um pilar essencial na minha vida. Não dispenso. É interessante o seu relato, porque mesmo tão jovem, você se abriu para poder falar de algo voltado para a sua saúde mental, que foi fundamental a presença de profissionais que cuidam da mente para poder restaurar a sua vida e a sua saúde mental. Mas, andando algumas casas, voltando algumas casas, o que aconteceu ou quais foram os acontecimentos que desencadearam uma Luíla de 2023 que precisou mais do que nunca de um profissional ou de profissionais que cuidam da mente? Eu acho que foi aquele medo, aquele receio de... Agora eu realmente sou adulta? Me formei. E agora? Como eu me formei em engenharia aeronáutica, né, morei 7 anos em Belo Horizonte, me formei e exerci um tempo na profissão, eu fiquei com esse medo de como que vai ser minha vida agora para frente. Estava longe de casa, longe dos meus familiares, como que eu lidaria com todas as situações corriqueiras. Então, acho que foi esse receio, essa responsabilidade crescendo em cima de mim.
acho que o start principal foi quando eu realmente formei. Então, a questão financeira, questão de construir uma carreira. E, assim, o mercado da aviação é um mercado muito... é uma bolha muito restrita, Sim. assim, sabe? E tem que ter muito contato. Então, eu sentia dentro desse mercado um machismo muito grande. Então, era muito difícil de lidar com algumas situações. E eu acredito que foi isso mesmo, depois de eu ter formado, que me deu esse acordei assim e falei, e agora? O que vai ser da minha vida daqui pra frente? Será que é isso mesmo? Esse foi o start. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Família. Estar perto das pessoas que a gente ama. Valorizar o tempo com as pessoas que a gente ama. Inclusive, isso foi um dos pontos que pesou bastante na hora de eu decidir sair de Belo Horizonte e voltar para Valadares. Minha sobrinha nasceu em 2000, tem um ano, ela tem um aninho. Isso pesou muito também, tipo assim, meu Deus, eu vou ficar aqui longe, não vou conseguir acompanhar o crescimento dela, né? Meus avós vão ficando cada vez mais velhos, né? O tempo vai passando e isso pesou muito. Então, na pandemia, isso fez com que não só eu, né, todo mundo conseguisse enxergar a importância de estar perto das pessoas que a gente realmente ama. Que são as pessoas que estão dentro da nossa casa, né? Nossas família, pai, mãe, irmão, avó, tio, tia. E é isso. Como era a Luíla nos tempos de Colégio Bituruna? Nossa, agora eu tenho que buscar na memória lá atrás. Ué, esqueceu tudo? Eu esqueci tudo, minha cabeça é péssima, você não tem noção. Mas eu posso falar que foi uma das melhores fases, assim, da minha vida adolescente, assim, no Ibituruna. Os meus amigos são de infância, a gente estudou, minha turma é muito grande, minha turma é muito unida. Somos, acho que, de 25 a 30 pessoas. E até os pais dos nossos amigos, eles falam, tipo assim, a gente nunca viu uma turma tão unida quanto a de vocês. Então, a gente fidelizou muito essa amizade em tempo de escola. Continuamos com essa amizade em tempo de faculdade. Agora já está todo mundo formado e a gente continua reunindo, continua se encontrando, né? Então, a Luíla, no tempo de Colégio Bituruna, foi construindo essas amizades, estudando bastante também. E é uma época que eu sinto muita saudade da minha vida. Como você mesma fez questão de ressaltar no início da sua explanação, foi uma das melhores fases da sua vida, como você mesma fez questão de discorrer aqui. E o tempo de escola, ele é muito nostálgico por inúmeras razões. Talvez uma delas é que, e talvez até a principal, é que a nossa vida era muito mais tranquila nos tempos de escola. Mais. O que é o pagamento, por exemplo, de boleto hoje para nós na vida adulta, era o que na época de escola? Passar de ano. Ou seja, algo muito mais tranquilo do que ter dinheiro para poder pagar as nossas contas. Enfim, além de outros motivos também. Feita essa pequena introdução, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio Ibituruna? Aquele tipo de lembrança, Luíla, que quando você passa em frente a um dos muros do colégio Ibituruna aqui na cidade, independentemente do dia, você pode estar triste no dia, com alguém, com algo, com você mesma. Uhum. Independentemente do dia, do horário, do momento, passou em frente ao colégio Ibituruna, o que vem na sua cabeça na hora? Encontrar os meus amigos todos os dias. Porque hoje a gente não se encontra sempre, porque tá cada um numa cidade, cada um vivendo a sua vida. Claro. Então, o que eu mais sinto falta é encontrar todo mundo, todo dia, o tempo inteiro, 24... Tipo assim, a escola era de 7 a 12h30 e tinha aula à tarde ainda. Era integral, né? Sim. Então, a gente ficava junto o tempo inteiro. Mas essa questão aí que você falou que a nossa única preocupação era passar de ano, e realmente, eu acho que o que me assustou, inclusive, quando eu formei, foi essa diferença, né? Eu estava na faculdade, então, teoricamente, a minha preocupação também era, de certa forma, passar de ano, procurar um estágio ali e tudo mais. Mas, depois disso, a minha preocupação passa a ser realmente essas preocupações de adulto, né? Exato.
pagar conta, ter dinheiro para pagar conta. Atualmente estou mexendo com advogado, com contabilidade, emissão de nota fiscal. Você sai de uma realidade para outra, né? São realidades completamente diferentes. Mas na época de Colégio Bituruna, eu posso falar que eu era feliz e eu sabia. Eu sabia. Qual é o professor ou professora da sua vida? Nossa, são tantos. Posso falar do Pedro, professor de matemática. Posso falar da Alzira, professora de física. Posso falar da Nirlane, professora de química. Elisete, professora de literatura. A gente teve vários teatros na época de ensino médio, né? 1º, 2º, 3º ano. Muito aprendizado com ela. Betiene, professora de português. Legal. Clássica, né? Famosa. Exato. Aqui na cidade. Todos eles, eu não posso te dizer um preferido, assim. Todos têm um carinho gigante no meu coração. E que se eu encontrar na rua, eles lembram de mim e eu lembro deles. Que legal. E eu, como filho de professor, posso te afirmar que é uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de um professor quando um aluno que foi aluno dele já há bastante tempo faz questão de pará-lo na rua para poder cumprimentar, né? Porque significa que, querendo ou não, o professor, se você fez questão de pará-lo na rua, no centro, é porque ele te marcou de alguma forma, muito, né? Não foi uma pessoa que passou pela sua vida. E por falar em vida e por falar em história, existe hoje a Luíla que atua, né, dentro da Cisone. Mas depois a Luíla, estudante do Colégio Bituruna, teve a Luíla, estudante de engenharia aeronáutica. Isso. Por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Eu sempre fui da área de exatas, sempre gostei muito de matemática, física, essas coisas. E eu sempre sabia que eu queria engenharia. Eu não sabia qual engenharia eu queria. Mas eu sabia que eu não queria engenharia mecânica e engenharia civil. Sim. Porque eu achava, né, que o mercado estava saturado. Então, fui pesquisar algumas engenharias e algumas faculdades que forneciam diversos tipos de engenharia. E achei a Universidade FUMEC, lá em Belo Horizonte, que foi a universidade que eu me formei. E eu tinha essa vontade de sair de Valadares para viver essa experiência, de sair de dentro de casa e resolver minhas coisas sozinha, né? Porque quando a gente está dentro de casa, a gente fica debaixo da asa da mãe. Então, eu precisava adquirir essa maturidade também, que inclusive foi essencial na minha vida, na construção da pessoa que eu sou hoje. Então, eu me mudei para BH para fazer a engenharia aeronáutica. E antes de eu escolher o curso, eu pesquisei faculdades próximas a Valadares. Inclusive, eu cheguei a passar numa faculdade em Santa Catarina, não vou lembrar o nome, engenharia mecatrônica, né, que mexe com robótica, essas coisas. Eu sempre que as minhas opções eram engenharia mecatrônica, engenharia aeronáutica, engenharia naval, era tudo diferente do convencional. E aí foi quando eu achei a FUMEC, que era em Belo Horizonte, que ficava mais próximo de Valadares, porque eu não queria ir também para Santa Catarina, ficar muito distante de casa. E ofertava o curso, né, de engenharia aeronáutica. Sim. Falei, mãe, é essa que eu quero. Vou. Minha mãe me deu total apoio e fui. Mesmo sem ter ninguém na família que mexe com aviação, fui segurando na mão de Deus mesmo. E me mudei para BH em 2018, que foi quando eu comecei a faculdade. A menininha do papai e da mamãe que estudava no Colégio Bituruna, tinha tudo perto, tinha todo mundo para poder fazer tudo para você que fosse do alcance deles. Foi parar na capital de Minas Gerais para poder estudar e se deparou com um mundo totalmente diferente daquilo que você estava acostumada a viver. Sim. Pessoalmente falando, esquecendo a questão da faculdade, do curso, das matérias, dos professores, mesmo tão jovem, você teve que amadurecer muito rápido. Sim. Como é que foi esse processo? A vida pede, né, esse amadurecimento aí. Eu cheguei lá, eu dividi apartamento, né? Eu não cheguei a morar sozinha, não. Minha mãe tinha até esse receio também de eu morar sozinha. Então, eu dividi apartamento com mais algumas meninas, passaram várias aí
nesse meio tempo, mudando de apartamento e tudo mais. E a gente acaba lidando com situações do dia a dia que a gente tem que resolver. Uma coisa que eu não estava acostumada a fazer, coisa básica e simples. Um supermercado. Coisa que eu não fazia aqui, né? Porque a gente tinha a mãe para fazer tudo pra gente. Então, fazer um supermercado, fazer uma compra, resolver problema de condomínio, às vezes, vizinho, coisa que eu também não estava acostumada. Sim. Chegava a conta do aluguel do condomínio, eu tinha que mandar para minha mãe. Então, eram coisas assim, nesse sentido. E, de certa forma, também eu tinha mais uma autonomia de fazer as coisas que eu quero no tempo que eu quero. Então, eu podia sair sem meio que dar satisfação o tempo inteiro. Então, isso foi uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo, né? Óbvio que eu dava satisfação para minha mãe, mas não era aquela coisa de quando a gente está dentro de casa. Mas esse amadurecimento, essa construção de viver sozinho, dividir espaço com pessoas que você não conhece, não tem... tem que ter a forma correta de falar, né? Não pode, né, ultrapassar ali o limite do respeito. Então, isso tudo vai moldando a gente para aprender a lidar com gente, né? Porque a gente vive em sociedade, Exato. A gente tem que saber lidar com as pessoas. Dentro desse caminho na capital mineira, você ficou lá durante muito tempo e veio para governador Valadares com uma proposta e uma missão totalmente diferente daquela missão que você foi outrora para Belo Horizonte. Eu comecei, né? Para Belo Horizonte você foi estudar. Depois, quando retornou para governador Valadares, você veio com uma outra proposta. Veio com a missão de empreender numa área que, querendo ou não, aqui em Governador Valadares ainda é muito nova. Sabemos que em capitais, cidades turísticas é algo totalmente comum. Uhum. Mas em Valadares é algo novo. Sim. Como apareceu a Cizone na sua vida? Então, quando eu voltei para Valadares, foi quando eu conheci o Fernando Pagano, da Sim. construtora M. Pagano. Dentro da construtora, a gente viu uma necessidade, a gente estava para entregar uma obra em fevereiro agora de 2026, que eram 60 estúdios. Estúdios é o quê? É um ambiente todo integrado, só o banheiro à parte, como Exato. Se fosse um quarto de hotel. Então, a gente viu, quando a gente entregou essa obra, a gente conseguiu enxergar a necessidade de talvez... Vamos ajudar os proprietários a... Ao invés de fazer um aluguel convencional, por imobiliário convencional, e se o proprietário conseguir fazer uma renda maior do que um aluguel convencional? Então, foi quando a gente começou a pesquisar empresas que faziam a gestão de aluguel por temporada, que é o Airbnb, o Booking, essas coisas, né? Como se fosse um hotel. Sim. Entra hóspede, sai hóspede, entra hóspede, sai hóspede. Então, foi quando eu achei a Cizone. Tivemos várias reuniões com o time e decidi abrir uma franquia da Cizone aqui em Governador Valadares. Legal. Então, fizemos essa parceria com a construtora, né? Onde a gente já está lá no Mondrian Studios, estamos com, se não me engano, 32 apartamentos que vão ser gerenciados pela Cizone, que vão ser todos anunciados na Airbnb, Booking, Decolar, Sim. Expedia. Então, a Cizone apareceu dessa necessidade de continuar ajudando os proprietários a trazer uma rentabilidade positiva para eles, né? E pensando no propósito da Cizone, e dentro daquilo que você já vem fazendo, pertencendo a essa empresa, como é que tem sido essa inserção dentro desse mercado, sobretudo aqui em Governador Valadares? Porque, como eu disse, e você que tem propriedade para poder falar sobre o assunto, pode discorrer com muito mais propriedade, como eu disse, do que eu, é algo novo em Valadares. Eu mesmo, como eu disse, até agosto do ano passado, não sabia que aqui em Governador Valadares existia Airbnb. Uhum. Que a gente, como leigo, pensa que não é uma cidade turística, logo não vai ter gente para vir aqui. Sim. Como é que tem sido esse processo de colocar na cabeça, principalmente de quem tem ali um dinheirinho a mais, que é rentável ter um Airbnb aqui em Governador Valadares? Inclusive, isso é até um dos pontos importantes, né? De tentar convencer o proprietário de que aquilo vai trazer uma rentabilidade boa para ele. Porque, igual você falou, é algo novo para Governador Valadares. As pessoas acham que não tem demanda, mas tem demanda.
Sim. E, igual você falou, nem sabia que aqui em Valadares tinha Airbnb, né? Tem alguns picados por aí, mas agora a nossa ideia é centralizar totalmente ali no Mondrian Studios, ter um prédio voltado para Airbnb. Sim. Então, Valadares, se você for nos hotéis de Valadares, a taxa de ocupação deles varia de 80% a 90% por mês. É uma taxa de ocupação muito alta. Claro. E Valadares, ela pode não ser uma cidade turística igual cidades litorâneas, mas ela é uma cidade que tem um turismo empresarial. Não é turismo empresarial que fala, é demanda empresarial, né? As pessoas vêm trabalhar. Valadares é a cidade polo das cidades ao redor, né? Sim. Então, tudo que as pessoas de cidadezinhas menores precisam resolver, vem para Governador Valadares. Às vezes não tem condição de pagar uma diária num hotel que acaba que pode ser um valor mais alto, Sim. fica no Airbnb. E dentro do Airbnb, você tem essa autonomia e essa flexibilidade de cozinhar, por exemplo, porque lá no Mondrian Studio os apartamentos oferecem cozinha completa. Então você tem essa possibilidade. E no hotel, nem todos oferecem café da manhã. Exato. É mais que uma suíte ali para você dormir e se hospedar. O Airbnb já traz esse diferencial de você ter essa autonomia, se precisar trazer mais pessoas para ficar dentro do apartamento com você. Então, isso é muito interessante. É algo novo em Valadares, é algo que a gente viu muito potencial, justamente por ter essa demanda empresarial, sabe? E pesquisando os hotéis aqui da cidade, a gente viu que existe sim essa possibilidade de crescimento, que inclusive estou sendo surpreendida também, que já temos alguns lá apartamentos que já estão prontos, já estão sendo locados por Airbnb, todo dia chega a reserva. Isso Sobre é muito bom. A conversa que vocês têm inicial com quem tem ali o interesse de poder saber do que se trata. E pensando como leigo, tá? Como o proprietário de um Airbnb pode ter a certeza de que será algo rentável para ele? Porque esse cara, ele pode ter um outro imóvel e, como já é muito comum no mundo todo, colocar para alugar com a imobiliária, ou mais no modo convencional. Mas através desse Zone, como garantir para esse cliente que ele vai ter rentabilidade com o imóvel dele? A Cizone, ela oferece Ela é totalmente transparente com o proprietário. Então, ela oferece direto para o proprietário uma plataforma, um aplicativo, onde ele consegue ver as datas que o imóvel dele está sendo locado. Então, ele consegue ver que data... No calendário dele inteiro, lá ele consegue ver as datas que o imóvel dele está ocupado. Sim. Consegue ver quem que está dentro do imóvel, quando que o hóspede fez check-in, quando que o hóspede vai fazer check-out. E dentro desse aplicativo, ele consegue ver quanto que o imóvel dele está rendendo. Então, isso é muito importante, que o proprietário consegue acompanhar ali em tempo real quanto que isso tá rendendo para ele. Então, essa transparência, ela é muito importante, sabe? E com a Cizone, se o proprietário, por acaso, ele não desistir e quiser colocar numa imobiliária tradicional, o contrato não tem multa, não tem fidelidade. Então, isso acaba que traz uma confiança a mais para o proprietário. Vamos testar, vamos ver se vai dar certo. Dando certo, que já está dando certo, graças a Deus, né? A gente continua fidelizando mais clientes. E a questão do estúdio, por que ela é tão interessante? O estúdio ele pode trazer uma rentabilidade maior ou até igual do que um apartamento de 1,5 milhão, 1,2 milhões. Você compra ali um apartamento de 1,2 milhões, vai pôr ele para alugar por R$3.000, R$4.000. Um estúdio você faz um investimento muito menor, né, de 200, 300, 400 mil, dependendo do metro quadrado, que vai te trazer uma rentabilidade igual a um apartamento de 1,5 milhão, ou até maior, né, você colocando no Airbnb. Então, é só colocar na ponta do lápis que faz total sentido essa questão aí de estúdios voltados para Airbnb. Há alguns anos você imaginava a sua carreira enquanto engenheira aeronáutica. Sim. Hoje você visualiza momentaneamente, imagino que para o futuro também, a Luíla empreendedora. Como é que tem sido? Porque porque está no início ainda, né? Essa sua jornada enquanto empreendedora. Sim. Como é que tem sido isso para você dentro da sua cabeça?
Olha, eu acredito que eu tenho. As pessoas comentam comigo que eu tenho uma veia muito comercial, sabe? Acredito que eu puxei isso até da minha família, porque meu pai é empreendedor, meus tios todos, por par de pai. Então, acredito que isso está um pouco no sangue também, sabe? Então, eu já recebi muitos feedbacks positivos e o reconhecimento, às vezes, ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, isso para mim está sendo muito positivo, de saber que eu estou conseguindo dar conta, saber que eu estou conseguindo atender as expectativas e continuar tentando se aprimorar, melhorar, melhoria contínua, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai pegando a expertise do negócio. E isso é essencial e eu estou totalmente disposta a estar sempre melhorando dentro da Cisone para trazer essa confiança para os proprietários, trazer essa confiança para dentro do mercado de Governador Valadares, para tomar aqui a cidade voltada para o Airbnb. O que você viu na Cisone que te fez ficar Segura, né? confiante, segura e, de certa forma, encantada com o trabalho que eles fornecem para milhares de pessoas? Então, o contato com eles é muito fácil. Isso facilita muito. Por mais que eles sejam uma empresa lá do sul do país, lá de Florianópolis, o tempo inteiro eu conseguia me comunicar com eles. Eles têm diversas plataformas que eu consigo acompanhar todas as informações possíveis. Tem treinamento online e treinamento presencial. Isso faz muita diferença. Eu estive em Florianópolis agora em janeiro, fiquei uma semana lá só para fazer o treinamento. Essa parte do treinamento, assim, é importantíssima para a gente como franquias locais, né? A Cisone, ela tem mais de 100 franquias espalhadas pelo Brasil. Inclusive, Valadares somos a segunda franquia de Minas. Legal. Isso é muito legal, né? E ter todo esse contato com o time, com eles, né? Pegando a expertise deles, o know-how deles, faz muita diferença, ajuda muito a gente. Porque, igual eu te falei, eu saí de um mercado totalmente diferente, Sim. entrando no ramo imobiliário. Então, eu precisava adquirir o conhecimento necessário. E a Cisone, o time da Cisone me trouxe essa transparência, essa clareza o tempo inteiro. Além deles trabalharem com esse modelo de franquia. Esse modelo de franquia, ele é interessante demais. Porque eu visto a camisa da Cisone. Então, Literalmente. Literalmente. Então, a pessoa, ela sabe a quem ela vai procurar aqui em Valadares, no caso. Não é uma coisa terceirizada, alguém que não está aqui em Valadares. E a gente sabe que pessoas do interior gostam de saber, Cisone, mas quem que é? Quem que está por trás disso, sabe? Então, esse modelo de franquia que eles atuam faz muita diferença para os proprietários em si, né? Essa confiança que eles têm na gente. Qual é, e o que você já pôde observar, sobre qual é o grande objetivo ou o grande sonho da Cisone aqui em Governador Valadares? A minha ideia com a Cisone é tomar o mercado de Governador Valadares voltado para Airbnb. É crescer, né? Pegar ali o Mondrian Studios, que nós já estamos com uma grande operação, que são mais de 30 apartamentos para gerenciar. É considerado uma grande operação. Pegar toda a expertise ali, todo o know-how, melhorar sempre, para depois começar a crescer e pegar imóveis espalhados pela cidade, sabe? Então, acredito que isso daí, em breve, se Deus quiser. E pensando na sua história de vida, falando um pouco mais da Luíla, você mesmo tão jovem, tá longe de completar 30 anos, e já tem uma bagagem de vida pessoal e profissional que já dariam várias páginas de um livro contando sobre a sua vida. E principalmente pelo que você citou no início do nosso bate-papo, a respeito de tudo que envolveu a sua saúde mental até um certo período e tudo que tem envolvido a sua saúde mental a partir de um outro certo período. E hoje você é empreendedora, mas também engenheira aeronáutica de formação. Em pleno 2026, como você classifica, com inúmeras palavras, a sua vida atualmente? Nossa, que pergunta profunda, hein? Como eu classifico a minha vida atualmente? Eu vou falar de mim.
da minha pessoa. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito determinada, muito batalhadora. Então, eu sempre vou correr atrás daquilo que eu quero. E eu tento jogar o jogo do contente, já ouviu falar? Sim, Tem um problema? Se o problema tá ali, ele tem solução. Se não existisse problema, não existia claro, emprego, pessoas para resolver. As pessoas são pagas para resolver problemas. claro. Então, eu tento jogar o lado positivo para tudo, que inclusive quem me trouxe toda esse conhecimento por trás, esse amadurecimento dessa ideia foi a terapia, Sim, né? Porque antes eu entrava na sessão de terapia, meu Deus, minha vida tá acontecendo isso, isso e isso. Calma, vamos resolver. claro. Senta, pensa, analisa. O que você tem de aprendizado com esse problema? O que você pode fazer para isso não acontecer? Ou se acontecer, como que você vai reagir, Sim, né? Então eu brinco que eu tento fazer esse jogo do contente, né? Óbvio que ninguém é perfeito. Mas eu tento trazer o lado positivo de tudo primeiro. sim, Até porque a nossa cabeça, a mentalidade que a gente tem, é reflexo. A gente atrai tudo aquilo que a gente fala, a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. Então, quando eu falo que eu vou conseguir tal coisa, eu vou batalhar ao máximo e eu vou conseguir tal coisa. Então, eu acho que isso daí, essa determinação que eu tenho, essa garra que eu tenho, modéstia à parte, né, claro, me ajuda muito. Me ajuda muito. E pensando anteriormente, perguntei sobre o sonho da Cisone aqui em Governador Valadares. Qual é o seu maior sonho da sua vida? Maior sonho da minha vida? Confesso que eu não sei te responder essa pergunta. É até uma coisa a se pensar. Proporcionar uma vida, assim... Eu acredito que dinheiro não é tudo, mas no momento é ter uma condição financeira muito boa para eu conseguir proporcionar tudo de bom e do melhor para minha família. No momento é isso. Pensando em família, pensando em vida, pensando em futuro, presente e passado, nós sabemos que a nossa vida se parece com um livro, propriamente dito. Porque todo livro que se preze tem páginas, mas sobretudo capítulos, que contam histórias maravilhosas e histórias não tão bonitas assim. E todos os livros são assim. Sim. E como eu disse anteriormente, pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, a nossa vida é cheia de capítulos e páginas positivas e negativas. Independentemente da seara em que essa página ou capítulo está inserido, tem ali uma história triste ou uma história feliz. Sim. E é assim a vida de todos nós. Sim. E, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, nós, enquanto seres humanos, temos a propriedade de termos e através, claro, propriedade essa passada por Deus, nós mesmos funcionamos como uma espécie de um pincel, ou seja, escrevemos as próprias páginas dos nossos livros. Então, todo dia que você acorda, você escreve uma página do livro da sua vida. Essa página pode ser boa ou pode ser ruim. Às vezes depende de você, às vezes depende de outras pessoas. E no livro da sua vida você tem 2 páginas que, na verdade, são capítulos que os nomes desses 2 capítulos poderiam ser os títulos dos seus 2 livros, contando a história da vida da Luíla, que atende pelo nome de Michele e Petras. Qual é o poder desses 2 nomes na história da Luíla? Michele, minha mãe. Minha mãe é tudo pra mim, literalmente. Os meus pais, eles são divorciados desde que eu tinha, acho que uns 3, 4 anos de idade. Michele, pra mim, literalmente, é tudo. Depois de Deus, é ela. Minha mãe sempre fez de tudo pra mim. Não mede esforços. É aquele negócio de mãe, né, gente? Mãe é mãe. Quando eu for mãe, eu vou saber. Deixa de comer pra dar pro filho. Sim. Então, minha mãe nunca me negou nada dentro daquilo que ela poderia alcançar pra mim, né? Me apoiou, me apoia o tempo inteiro em todas as decisões que eu tenho. Por exemplo, igual eu falei, eu fui pra Belo Horizonte me formar em engenharia aeronáutica. Ela poderia muito bem virar pra mim e falar assim:
que você vai fazer em BH? Fica aqui. Por que você vai fazer engenharia aeronáutica? Não tem ninguém na família. Como que você vai conseguir emprego? Poderia colocar empecilho Sim. atrás disso tudo, sabe? Mas muito pelo contrário. Ela sempre me trouxe os lados positivos e os lados negativos de tudo, mas sempre colocando que, Luíla, é assim e assim, a decisão é sua. Estou do seu lado para tudo, independente de qualquer situação. Então, minha mãe é meu apoio aí emocional, meu apoio de amigo. Minha mãe é minha melhor amiga. Graças a Deus, eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe, não tenho nada para esconder dela, sempre contei tudo para minha mãe. Ela é literalmente a minha melhor amiga e tudo para mim. Petras, meu pai, atualmente ele não mora em Valadares, ele mora lá no Mato Grosso do Sul. Antes dele ir para o Mato Grosso do Sul, ele morou em Vitória, né, no Espírito Santo, por acho que uns 7 anos, se eu não me engano. E meu pai também sempre me deu total apoio em todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas. Sempre me apoiou em tudo que eu precisasse fazer na minha vida, sempre me deu total liberdade para conversar com ele quando fosse o caso, né? Mas na minha infância, assim, quando eu era mais nova, aqui em Valadares, ele morou aqui, até 2013, se eu não me engano. E a gente estava junto sempre, todo final de semana ele me buscava, a gente ia para casa do meu tio brincar. Então eu lembro muito do meu pai na minha infância, assim, sabe? Me dando apoio de pai mesmo, estando presente comigo em problemas. Sim. Problemas de criança, né? Ai, machucava, caía de bicicleta, ralava o joelho. Não, calma, papai tá aqui. Então, assim, meu pai é uma figura, assim, importantíssima também na minha vida. Por mais que ele esteja distante, né? Sim. A gente conversa sempre. Me dá conselhos da vida também, né? Igual eu falei, ele é empreendedor também. Então, ele consegue trazer para mim mais o lado do mundo real, né? Sim. Do mundo do mercado empreendedor. Então, ele consegue me dar dicas, conselhos, maldades, que às vezes eu, com certeza, ainda não tenho todas, né? Porque eu sou nova, estou começando agora. Então, meu pai também. Amo meu pai, amo minha mãe incondicionalmente. Sobre a sua mãe, qual foi o grande momento que você já teve com ela, que pode ter sido uma conversa dura ou uma conversa amigável, que teve um choro ali depois, ou um conselho, ou uma viagem? Aquele tipo de momento, Luíla, que você, enquanto filha, jamais vai se esquecer. Que talvez ela não vai nem lembrar. Uhum. Mas você, enquanto filha, jamais vai se esquecer. Acho que quando eu me mudei para Belo Horizonte, quando eu saí debaixo da asa dela, né? Ela foi comigo para BH para eu me adaptar ali, procurar apartamento e tudo mais. Mas na hora da despedida, né? Aquela despedida assim, dá até vontade, a gente fica até emocionada. Mas a parte da despedida, tipo assim, minha filha, fica com Deus, Deus te abençoe, né? Esse apoio que ela sempre me deu o tempo inteiro. E, tipo assim, sabendo que dali em diante igual o povo fala, né? Filho foi feito para voar. Sim. A gente cria eles, mas eles são feitos para voar. Então, acho que mais essa parte da despedida em Belo Horizonte. Quando ela precisou ir embora e eu precisei ficar. Então, com certeza foi esse momento. Sobre despedidas, idas e vindas, partidas, nós sabemos que a nossa vida ela é feita de inúmeros momentos voltados para esse tipo de acontecimentos. Sim. E isso acontece, como eu disse no início da minha outra explanação, na vida de todo mundo. Sim. E quando existe uma partida, é um dos capítulos mais tristes da nossa história. Principalmente quando são partidas de pessoas para lá de especiais. E como eu disse anteriormente, você é muito jovem e a sua vida já daria um livro muito bonito, de inúmeros capítulos positivos, muito mais positivos, obviamente, graças a Deus, do que negativos. Sim. Só que, como eu disse anteriormente, né, a nossa vida é feita de despedidas. Seja a despedida que daqui a 2, 3 anos você vai voltar a ver essa pessoa, ou sejam as despedidas eternas. Sim. E no livro da sua vida você tem o dia 19 de maio de 2018, que foi o dia que o seu avô partiu.
O que seu avô representava e continua representando e representará por toda a eternidade na sua história? Tem um lencinho aí. Não estava preparada para essa pergunta. Bom, meu avô Bruno faleceu em 2018. E assim, meu avô, ele era uma dessas pessoas, né, com um coração gigante. Nunca, assim, né, meu outro avô é praticamente pau a pau, assim, de coração bom. Sim. Uma pessoa de coração que eu nunca vi igual. Poderia falar que todo mundo precisava de um Bruno na vida, né? Legal. Do meu avô. Então, foi um momento muito difícil, até porque eu já estava em BH, né? E recebi. Ele estava sofrendo com câncer há uns anos já. Só que em 2018 ele deu essa piorada, né? Precisou ficar internado e tudo mais. E foi quando eu recebi a notícia. Tipo assim, ele já estava internado no hospital, já estava mal um tempo. Então eu sabia que a qualquer momento, né, a Exato. situação poderia acontecer. Mas foi quando eu recebi a mensagem do meu pai, falando assim, minha filha, seu avô faleceu. Vê se você consegue vir para Valadares, pega um ônibus aí, a gente vai fazer o enterro dele amanhã, tal horário e tal horário e tal. Falei, não, tudo bem. Então, fui chorando de BH a Valadares o tempo inteiro. E eles estavam me esperando chegar, porque o ônibus atrasou. Deu uma confusão para fechar o caixão. Então, eu fui a última pessoa a chegar para ver o meu avô. Fazer uma reza, né? E fechar o caixão pra enterrar. Então, assim, foi um momento muito difícil, um momento muito delicado. Lembro do meu avô com muito carinho, muito amor, muita admiração. Não consegui despedir dele da forma que eu gostaria, mas eu tenho certeza que os eu te amo nunca faltaram entre a gente. E qual foi a última conversa que você teve com ele em vida? Nossa. Eu acho que foi quando eu tava indo pra BH também. Tipo, fui despedir dele, né? Pra eu ir embora, pra me formar, estudar e tudo mais. Mas detalhes, assim, eu realmente não lembro. Mas fui despedir dele e da minha avó Clóris, né? Quando eu precisei ir pra Belo Horizonte. Então, ele me dando conselhos, né? Da vida mesmo, toma cuidado, estude bastante, né? Não deixe os estudos de lado, priorize os estudos sempre. Então, sempre conselhos. Quem é Luíla Xisté? Quem é Luíla Xisté? Eu sou uma pessoa... Eu me considero uma pessoa muito empática. Eu tenho muita empatia pelas pessoas. Eu sempre tento me colocar no lugar do outro. Eu sou uma pessoa muito determinada naquilo que eu quero. Decidida naquilo que eu quero. Se eu tomo uma decisão, é difícil eu voltar atrás. Que, inclusive, a decisão de eu voltar para Belo Horizonte, sair de Belo Horizonte e voltar para Valadares, foi uma decisão pensada por muitos meses. Mas quando eu tomei a decisão, acabou. Nada me tirava da cabeça mais. E se eu falar para você que eu me arrependi por 1 milésimo sequer, eu vou estar mentindo. Nem por 1 segundo na minha cabeça passou o momento de eu ter me arrependido. Então, eu sou uma pessoa muito decidida. Sim. Uma pessoa muito determinada, uma pessoa muito batalhadora. Acredito que é isso. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes e palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Certo. Já se recompôs aí? Tô me recompondo. Me fale e defina a palavra Deus como uma palavra. Tudo. Vida. Vida.
Vida. Vida. Deus. Família. Família. Pode repetir a palavra? Por favor, que você que manda. Tudo. Colégio Bituruna. Colégio Bituruna. É importante. Cisone. Oportunidade. Governador Valadares. Governador Valadares. Eu vou colocar como anjo. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Histórias. Engenharia Aeronáutica. Escolhas. Michele. Tudo. Petras. Tudo. Abu Bruno. Meu avô Bruno. Meu avô Bruno. Coração. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Uhum. Superestimado, você como uma menina muito inteligente sabe que é aquilo que as pessoas superestimam demais. Você pode até gostar, mas você acha que é muito exaltado, quando na sua visão não deveria ser tão. É o famoso não é tudo isso. Uhum. Isso serve, essa definição serve para qualquer coisa na vida. Tudo. E o subestimado é aquilo que é exatamente ao contrário do superestimado. É aquilo que você gosta muito, mas você vê que é pouco valorizado. E quando você para e pensa, você reforça a sua ideia na sua cabeça. Poxa, tal coisa poderia ser mais valorizada. Isso vale para qualquer coisa na vida. Sim. Me fale uma comida, um prato superestimado, aquele que você vê todo mundo se esbaldando no bar, no restaurante, numa festa, e que você não come ele de jeito nenhum, é o famoso nem se te pagar. Um prato ou pode ser uma coisa Fique à específica? vontade. Azeitona. Não gosto. É um complemento que não pode. Não pode, eu não gosto. Todo mundo come, mas nossa, eu não gosto. Me vale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, superestimada. No seu casamento, você não vai nem beber isso, quando você casar um dia. Whisky. Já é a milésima pessoa que fala do Whisky, não gosto também, não bebo não. Me vale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Aham. Superestimado, você não escuta de jeito nenhum. Que eu não escuto de jeito nenhum? Nossa, eu sou bem eclética. Às vezes um gênero. Difícil. Um gênero é... Que você escute menos, já que você escuta muito. Não escuto rock. Rock, não escuto. O que as pessoas superestimam demais na vida? Que as pessoas superestimam, tipo... Dão muita importância quando na sua visão não é o mais importante. As pessoas dão muita importância... Deixa eu pensar. Dinheiro é muito importante, mas eu acho que as pessoas dão mais importância do que talvez realmente é necessário. Por exemplo, saúde. Sim. Dinheiro não compra saúde, sabe? Óbvio que ele vai pagar um plano de saúde muito bom, Sim. vai pagar um médico muito bom e tudo mais, mas na hora ali do vamos ver, não vai ser o dinheiro que vai salvar a sua vida. O que as pessoas subestimam demais em relação à comida? Aquilo que você gosta muito, pedia lá para sua mãe fazer, ou pede até hoje para ela poder fazer, e muita gente não come. E você pensa, como pode não gostar de tal coisa? Acho que todo mundo gosta de batata frita. Não tem como eu falar batata frita. Parmegiana, todo mundo gosta, não? Sim. Todo mundo gosta de parmegiana. Nossa, muito difícil essas perguntas suas, viu? Tem que ficar pensando. Aqui é o lugar pra pensar. Que deveria ser mais valorizado, uma comida. Vou colocar a pitaia. Eu Boa. gosto de pitaia, mas acho que as pessoas não dão toda essa importância que ela merecia, não. Me fale uma bebida, alcoólica ou não,
subestimada, aquela que você gosta muito. Na sua roda de amigas lá num barzinho, só você bebe. Pode ser alcoólico ou não. Coca-Cola zero. Tá na moda, né? Não, mas todo mundo fala que a normal é melhor. Eu não acho. Eu acho que a zero é melhor. Ah, então você não toma por conta de academia, essas coisas, não. Você toma... Os dois. motivos. Mas eu prefiro a Coca Zero. Eu Pode acostumei. Realmente prefiro a Coca Zero. E todo mundo me julga. Me vale uma banda cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado. Você tem cara que eu via Rebelde, mas você é muito nova. Não, nunca gostei, acredita? De Rebelde. Nunca gostei muito, não. Que deveria ser mais valorizado? Pode ser um cantor ou cantora ou um gênero. Já que você é eclética. Eu gosto muito de um brega, viu? Não tem cara, viu? Eu gosto muito do brega, do forró. Forró. O povo forró. Boa. As pessoas... Inclusive, eu faço aula de forró. Olha. E as pessoas julgam muito, né? Então, eu vou colocar o forró. O que as pessoas subestimam demais na vida? Na vida? Não dão a devida importância quando, na sua visão, deveriam dar. Tempo de qualidade com as pessoas que a gente realmente valoriza, né? As pessoas dão prioridade ao trabalho, dão prioridade a qualquer outra coisa, a ganhar dinheiro e tudo mais. Mas a gente deveria valorizar realmente quem está do nosso lado. Defina essa conversa com uma palavra. A nossa conversa é reflexiva. Defina a sua vida com uma palavra. A minha vida com uma palavra? Determinação. Defina a sua história de vida com uma frase. Com uma frase? A vida é feita de escolhas. E foi uma escolha para lá de acertada ter te convidado para poder se fazer presente aqui. Muito obrigado por essa conversa. Obrigada Que vai ficar para sempre na minha memória. Afinal de contas, né, eternizei a sua história, uma excelente história, um grande enredo de vida aqui no podcast que tem como intuito justamente imortalizar histórias de vida como a sua. Obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, pelas reflexões, que inclusive vou também ficar pensando. Uau, obrigado. Que tem muita pergunta aí que faz a gente pensar bastante, né, na nossa pessoa, na nossa história, nas pessoas que passaram por nossa vida. Então, te agradeço aí por esse momento, muito importante. Esperava não, né? Não esperava mesmo. Na terça-feira, início de mês. Não esperava. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Luíla, foi uma honra e o Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto amanhã com mais uma história digna de ser marcante, digna de ser eternizada aqui no podcast Eternizador de Histórias. Com edição e auxílio do melhor editor de Governador Valadares, Augusto Júnior, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.